Fala aí, amigos investidores, amiga investidora, amigo investidor. O Lula ganhou. O que vai acontecer na Bolsa de Valores? Como é que fica aí os nossos investimentos agora? Com o governo saindo de um governo de direita, indo para um governo de esquerda. Então, parabéns aí pro pessoal de esquerda, seu candidato foi vitorioso. E eu estou torcendo pelo Brasil, estou torcendo para que o Brasil dê muito certo. Independente aí de quem está governando, eu torço pelo Brasil, somos todos brasileiros. Por mais que tenha essa divisão de polos entre esquerda e direita, somos todos brasileiros, estamos todos no mesmo país e as leis vão afetar todos, não importa quem está fazendo a lei, se é uma lei de direita ou se é uma lei de esquerda. Então a gente vai precisar entender que estamos no Brasil, então, independente aí da sua ideologia política, as consequências virão para os ricos e para os pobres. Creio que quem vota em Lula acredita que o Lula governa mais para os pobres e tem gente que diz que Bolsonaro governa para os ricos. Na verdade, todo governo governa para todo mundo, porque as leis era para ser assim, são iguais para todos. Nossa própria Constituição já fala que todos são iguais perante a lei. Tá? Então, primeiramente, aí eu quero me colocar neste barco junto com você e torcer para que realmente o governo do Lula dê certo, independente do passado dele. Vamos olhar para o futuro agora. Passado, ele foi acusado de ladrão, de cumprir pena, ex-presidiário, mas eu torço sim para que dê certo, tá? Quer dizer que eu sou pró-Lula? Não vou dizer aqui minha ideologia se é pró-Lula, se é pró-Bolsonaro. Eu acho que o mais importante é você saber que eu me solidarizo, eu estou junto aí com o Brasil, tá? A bandeira do brasileiro é a bandeira de todos, então torcendo para o Brasil. Mas o que vai afetar nossa bolsa de valores? Como é que fica então nossos investimentos? O que eu vou fazer? E vamos ver aí os próximos anos como é que vai ficar o cenário. Primeira coisa, tá? Vamos olhar o passado para tentar entender o que pode acontecer no futuro. No passado, com o governo de esquerda de Lula, a Petrobras não dava lucro. A Petrobras dava prejuízo, era uma ação que não pagava dividendos. Houve interferência do governo? Dizem que houve, tá? Eu não tenho acesso aos autos para afirmar com certeza, mas os dados, se você voltar em ação de Petrobras, vai ver que na época dos governos que antecederam Bolsonaro, a Petrobras era uma empresa que dava prejuízo, tá? Hoje a Petrobras dá lucro e entrega dividendos. Só que com essa mudança de governo, o pessoal, os investidores podem ficar com medo de que isso volte a acontecer. E o que pode acontecer com as ações de Petrobras? Voltar a cair. Tá, e se não mudar lá a governança, se não tiver interferência do governo, as ações podem continuar como estão, dando lucros e pagando dividendos. Só que o medo pode imperar e aí começa aquela onda de medo, um vendendo, outro vendendo, a ação começa a cair. Então eu, como investidor nesse cenário, eu ficaria muito esperto em qualquer empresa ligada ao governo, qualquer empresa governamental. Aqui, a título de exemplo, Petrobras. Petrobras pode sofrer sim, porque já tivemos isso no passado. Espero que não aconteça no futuro, mas os investidores aí preocupados podem deixar de investir em Petrobras. E o que me faz então entender que a Petrobras não é uma boa ação nesse momento? O histórico do passado. Assim como a Petrobras sofreu muito no governo do PT, outras ações se deram muito bem. Aqui eu cito as empresas do setor bancário. Tinha muito dinheiro circulando no governo anterior ao do Bolsonaro, no governo do PT, tinha muito dinheiro em circulação. O pobre começou a gastar, fazer empréstimo, comprar nas Casas Bahia, fazer financiamento, comer picanha, comer carne. E isso pode voltar a acontecer, o dinheiro pode voltar a circular em grande quantidade, sem os freios aí na economia, o dinheiro pode voltar a circular
e quem é que vai acabar tendo grande lucro, como já aconteceu no passado, pessoal de bancos. Então eu acredito que ações do setor bancário vão se dar muito bem. Lembrando, né, que as ações do setor bancário, os bancos, eles conseguem lucrar em qualquer cenário. Mas no cenário onde tem muito dinheiro circulando, os bancos lucram muito mais. Então eu ficaria com o pé atrás nas ações, digamos, estatais ligadas ao governo e ficaria muito interessado em olhando com os bons olhos as ações do setor bancário. Também não deixa de ser importante você olhar as ações de setores de necessidade pública, que não sejam estatais, tá? De preferência. Aqui, as ações de energia elétrica a gente vai continuar consumindo, a gente vai precisar. E se for uma empresa de energia elétrica que não tem interferência do governo, eu também olharia com bons olhos. Se tiver interferência do governo, eu não investiria? Eu posso até investir, mas essa eu investiria com mais cuidado, com mais cautela, analisando com mais cautela o que está acontecendo a cada momento. Então, setor bancário eu acredito que vai continuar sendo lucrativo e as ações aí de Petrobras nos próximos dias podem cair. Mais uma coisa que eu anotei aqui. Independente do governo, do candidato que ganhou, se você não acordar cedo, se você não correr atrás do seu trabalho, se você não trabalhar e não ganhar dinheiro, não importa o governo, você vai continuar sendo uma pessoa pobre. Então foca primeiro em você, acorda cedo, trabalha, ganha o seu dinheiro, guarda um pouquinho para investir, pague todas as suas contas, não tenha dívida. E confie primeiramente na força do seu trabalho. Governo nenhum vai te dar condições de vida boa. O governo do PT, ele entrega muitos auxílios, distribui dinheiro para os mais pobres, os mais humildes. Mas isso daí nunca vai tirar ninguém da humildade e da pobreza. Vai tentar socorrer. Era para ser uma situação transitória, porque o que realmente te tira da pobreza é você produzir, é você trabalhar, é você lucrar, é você ter educação financeira, é você investir. Então, confie em você mesmo. E vamos torcer para o Brasil, né? Torcer para que dê certo. E eu vejo também aqui que dentre o cenário do Brasil, que ainda é incerto, eu acredito que ter um pouco de dinheiro lá fora é importante. Se você já é investidor lá fora, continue aportando. Se você não é, talvez você não saiba, não entenda, porque pouca gente ainda investe no exterior, mas se você tiver condições, eu acho muito interessante também deixar um dinheiro lá fora, que o dólar pode se valorizar, as empresas americanas podem se valorizar e você vai acabar diversificando e lucrando. Então eu vejo também como necessidade, principalmente para quem já tem um patrimônio formado, o patrimônio está crescendo e está com bastante dinheiro. E outra coisa que eu vejo aqui, que eu anotei, é que o Lula já está com 77 anos de idade, o Lula já está com quase 80, já é um idoso, a pessoa passou de 60 anos, é idoso, o Bolsonaro também é idoso, o Bolsonaro acho que tem 67 e o Lula 77, então o Lula é 10 anos mais velho que o Bolsonaro. O que pode acontecer? Tá? Não estou torcendo contra, não estou desejando mal para ninguém, mas uma pessoa de 77 anos já é uma pessoa velha. Já não raciocina direito, pode morrer, pode ter um infarto, pode ter qualquer coisa. Não estou torcendo para que isso aconteça, mas pode acontecer. O que eu quero dizer? Que temos um governo de 4 anos agora pela frente, com uma pessoa que está iniciando no governo aos 77 anos de idade. Pode acontecer uma tragédia e o vice ter que entrar. E pessoas próximas ao Lula podem influenciar, dar interferência, sei lá, atrapalhar ou dar sugestões, não sei. Só sei que é uma coisa de se pensar que ele já está velho, já está idoso. Então já não é mais o Lula que a gente conheceu, aquele rapaz jovial. Mas crédito para o Lula que ele é uma pessoa guerreira, uma pessoa forte, que passou por muita dificuldade e chegou a ganhar as eleições. Então mérito para ele, realmente uma pessoa resiliente, e a gente aqui tem que aprender com todas as pessoas. E uma lição que o Lula deixou é que ele não desistiu, continuou lutando com
todas as coisas ruins que aconteceram com ele e ele chegou então à nossa presidência. Novamente aqui, torço para o Brasil, para que dê certo. E torço por você, para que você invista e ganhe também, que dê certo a sua vida financeira. Deixa um oi pet, estou aqui e eu te vejo no próximo vídeo.